Aleluia! Você já deu uma risada hoje? Ah, poxa. Ai, ai. Tá lembrando de um vídeo? Nossa, tudo é vídeo, né? Lembrando de um vídeo, tinha dois jovens falando um com o outro, dizendo: repete comigo, diz ha. O outro fez ha. Depois diz ha ha. O outro fez ha ha. Depois fez ha ha ha. Fez ha ha ha. É contagiante. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Sabe que nós temos um espírito da alegria. Nosso espírito é alegre. Aleluia. O próprio Deus implantou alegria no nosso espírito. Por causa disso nós podemos rir, nós podemos nos alegrar. Ah, pastor, mas com tanta notícia aí de crise se estabelecendo, com tanta notícia negativa, eu não vivo pelo que sinto, não vivo pelo que vejo. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós vivemos por aquilo que Deus falou como seria, e ele disse que ele é o bom pastor, e o bom pastor ele entrega a vida pelas suas ovelhas, e ele morreu por nós. Por isso nós estamos aqui nessa reunião de santos. Nessa reunião poderosa onde nós podemos compartilhar da sua graça, da sua presença, dos seus feitos. Nós provamos e vimos o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele tem sido fiel. E Ele vai continuar sendo porque Ele permanece o mesmo para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53. Aleluia. Isaías 53, versículo 4, versículo 5. Vou ler na versão NVI. Quem abriu, diga, eu vou para o céu. Quem não abriu, diga, eu também vou. Parece que quem não abriu foi mais do que os que abriu. Glória a Deus. E diz assim: certamente, aleluia, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Aleluia. Nós temos um texto tão poderoso, um texto tão rico, e quando nós vamos olhar esse texto, Isaías ele está falando no passado. Ele está falando algo que ainda não aconteceu, isso 600 anos praticamente antes da vinda de Jesus, mas ele está falando algo no passado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou, ele tomou. Isso já passou, como algo que já passou e ainda não aconteceu. Mas sabe que já foi estabelecido por Deus a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e todo o plano, que quando nós vamos olhar lá para o Éden, quando o homem peca, o homem desobedece a Deus, e Deus estabelece ali as punições, mas ele diz, da mulher vai nascer um. Ele virá e vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai retornar, vai resgatar a autoridade. E sobre tudo o que ele iria fazer, ele também iria nos trazer de volta àquela vida, a vida do princípio, a vida pelo qual ele criou o homem, sem defeito, um homem que não tinha a morte, um homem que não tinha maldade, não tinha miséria sobre ele,
E ele diz que ele veio resgatar. Por isso que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que nós fomos regenerados pela sua palavra e que nós fôssemos como primícias das suas criações, ou das suas criaturas. É como se ele tivesse trazer de volta a mesma origem, a mesma ideia de semelhança pelo qual ele criou Adão e Eva. Amém? Então nós temos aqui algo tão poderoso. E Isaías está falando, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Isso é algo concreto, é algo real da palavra. Agora nós falamos sobre o que diz as Escrituras, e foi bênção para a minha vida e bênção para a vida de quem ouviu, porque nós nos estabelecemos mais ainda naquilo que Deus falou e naquilo que Ele colocou na sua palavra como decreto. Amém? Por isso que o próprio Jesus, ele diz, olha, está escrito. Está escrito. Ele não pegava outro caminho, ele não colocava a sua própria opinião, o seu próprio achômetro. Ele diz, não, está escrito dessa forma. E ele venceu o diabo, ele venceu as tentações. Sabe que esse mesmo poder, essa mesma vida, esse mesmo propósito de viver pelas Escrituras é sobre nós também. Sobre tudo aquilo que se levantar, a gente pode dizer, está escrito. Está escrito e eu não vou esmorecer. Está escrito e essa circunstância não vai determinar quem eu sou. Essa circunstância não vai me determinar ou vai me fazer dizer quem realmente eu sou. Porque nós declaramos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nós podemos todas as coisas porque Deus nos fortalece. Sabe, a Bíblia diz que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Para proclamar aquilo que Ele fez conosco, para anunciarmos ao mundo que Ele é verdadeiro, que Ele é o verdadeiro Senhor, que Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho se não for por Ele. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai, mas disse ninguém vem. Porque ninguém pode se chegar a Deus se não for por Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre o que Isaías escreveu, algo poderoso. Ele não só levou as iniquidades, mas ele levou também todas as nossas dores e enfermidades. Sabe a palavra sozo, que significa, ela é a palavra grega para a palavra salvação, e ela significa perfeição, proteção, cura. Amém? E é um pacote completo. Não é só salvo, não é só livre do inferno, mas ele trouxe um pacote completo para uma vida sã, uma vida saudável, uma vida completa, uma vida íntegra diante de Deus, para que a gente possa viver bem aqui nessa terra. Amém? Ele disse, se assim alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então aquela velha vida de improdutividade, aquela vida de miséria foi passada, foi jogada fora. E ele diz que tudo se fez novo. Que novo é esse? Não é mais uma nova vida estabelecida por mim. É uma nova vida estabelecida por Ele. É uma nova vida criada por Ele, para mim. Aleluia. Aquela vida antiga, o velho homem, não tinha nada para dar. Mas ele disse, agora eu estou em Cristo. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em mim, agora algo novo aconteceu. O meu espírito ele foi recriado. A semelhança não é mais do homem pecaminoso, agora a minha semelhança é de Cristo. Porque como diz, onde está o problema do homem, está justamente no seu nascimento. Porque quando ele nasce, e ele tem a consciência de pecado, ele precisa, a Bíblia diz que todos pecaram e necessitam nascer de novo. Todos carecem da glória de Deus. E é o que Jesus fala com Nicodemos, você precisa ter um novo nascimento.
Você precisa ter uma nova vida, se não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E não é algo natural, é algo no Espírito. Romanos vai falar, Romanos 10, 9, vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. E ele vai dizer: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero trazer aqui, dentro desse contexto de Isaías, dentro dessa introdução, algo que ele estabeleceu para a nossa vida, que se chama cura divina. Amém? Então, cura nos pertence. Amém? Ele estabeleceu cura para todo aquele que crê. Nós vemos várias passagens na Bíblia, e em nenhuma delas, Jesus rejeitando ou negando curar alguém. Pelo contrário, a todos que chegaram, a Bíblia diz: a todos que foram colocados diante dele, ele os curou. Por quê? Porque a vontade de Deus a cura. Amém? Glória a Deus. E lá em Lucas capítulo 4, 18, vai dizer que Jesus, ele entra no templo, ele pega o livro, ele abre o livro onde estava escrito no profeta Isaías. E que parte de Isaías? Lá em Isaías 61, 1, que vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ungiu para quê? Com propósito. Vamos abrir lá. Lá onde? 4, Lucas ou Isaías? Vamos para Lucas 4:18. E diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Vai lá também para Atos 10, 38. Aleluia. 10:38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Então o propósito de Jesus pregou, ensinou, amém, curou, operou milagres e fez a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele foi fiel, fiel até a morte, morte de cruz, e ele cumpriu fielmente o seu chamado, a sua missão. Tanto é que quando nós vamos ler as Escrituras, diz que muitas vezes tentaram prender Jesus e não conseguiram. Por quê? Porque não era o tempo. Amém? A gente vê isso lá em Mateus. Então Jesus, ele cumpriu o tempo que foi determinado. A Bíblia diz lá em Gálatas que ele nasceu e veio no tempo pleno. Na plenitude dos tempos, ele veio e cumpriu todo o propósito. Amém? Como fora dito as Escrituras, como foi anunciado, como foi profetizado, tudo aconteceu e tudo se cumpriu. Amém? Então, nós temos a cura a nosso favor. Amém? Então, doença não faz mais parte do reino de Deus. Deus não vai tratar ninguém com doença. Tira essa ideia da cabeça de que Deus, quando quer provar alguém, ele vai colocar uma doença, colocar uma dificuldade. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Amém? Mas Deus é bom. A Bíblia diz lá em Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não há sombra de variação nem de mudança. Ele permanece o mesmo. Amém? Então, se ele permanece o mesmo e ele é bom, Deus não trata, não tem negócio com a maldade, Deus não tem negócio com o diabo, porque aquilo que é do diabo é do diabo. E aquilo que é de Deus, e ele vai fazer as coisas de acordo com o seu propósito e com o seu caráter, porque o seu caráter é bom. Amém? Tem um livro aqui, ia falar no final, mas você pode
Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte, do Kenneth Hagin. Esse livro aqui é fininho, você lê com 10 minutos, mas também vai trazer uma transformação na sua vida, algo poderoso na sua vida, que vai mudar completamente a tua forma de pensar, a tua forma de encarar as coisas e como você lê e absorve a palavra. Esse livro vai te ensinar muitas coisas sobre você saiu de uma posição que não te pertencia. Você saiu de uma posição de miséria, de improdutividade, mas agora Deus se colocou no reino do Filho do seu amor. Onde você tem cura, onde você tem saúde, onde você é próspero. E quando nós falamos de prosperidade, prosperidade ela não se define em dinheiro nem em bens, mas prosperidade é uma vida plena, uma vida provida de tudo. Amém? Deus não te alegra com a falta. Deus quer ver você pleno, Deus quer ver você satisfeito. Amém? Aleluia. Os pensamentos que têm a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, não para dar um fim, não de mal, mas para dar um fim que vocês desejam. Não de desgraça, não de maldade, mas coisas boas para você. Esse é o pensamento de Deus para mim e para você. Amém? Aleluia. Romanos 10:17 diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu preciso algo da parte de Deus e eu não tenho fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, como fé vai chegar até mim? Ouvindo a palavra de Deus. Mas ouvir uma vez só? Não. Eu preciso ouvir ouvir e ouvir, até que fé se estabeleça no meu coração. Até que quando eu fale fé, e não fale incredulidade, não fale dúvida, não fale aquilo que eu estou vendo, não fale aquilo que eu estou sentindo, mas fale aquilo que eu estou crendo pela palavra. Amém? Porque está escrito, se está escrito, acabou. Ponto final. Está estabelecido por Deus, Ele falou, eu acredito, acabou-se. Eu não vou estar questionando, eu não vou colocar a palavra de Deus em dúvida, eu não vou estar, Senhor, por quê? Por que isso? Isso aqui, mas aqui está diferente. Não importa que está diferente, importa o que a palavra de Deus diz. Amém? Se eu não me firmar na palavra de Deus, em quem eu vou me firmar? Sabe, eu posso ter uma fé natural, posso. Eu posso trabalhar o mês todinho e crer que no final do mês eu vou receber o meu salário. Uau! Isso é uma fé natural. Mas eu posso ter uma fé espiritual, uma fé da palavra, a fé bíblica, que aquilo quando os homens dizem, olha, não tem jeito, não tem cura. Aí a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ele vai falar também, para Deus nada é impossível. É maravilhoso quando nós olhamos a palavra de Deus. Não sei se aqui tem o livro Possibilidade Humana, Impossibilidade Humana e Possibilidade Divina. Kenneth tem não, mas a gente vai buscar, viu? É um livro muito poderoso, que ele fala sobre as impossibilidades humanas, os limites que o ser humano tem. Mas quando Deus entra em ação, quando Deus ele intervém, aquelas impossibilidades se tornam possibilidades. Porque quando nós começamos a colocar a nossa fé no Senhor, colocar a nossa fé na palavra, sabe que nós vamos adquirir dele resultados extraordinários. Eu não lembro da passagem onde Jesus está lá com os discípulos e eles estavam pescando, passaram a noite pescando, depois Jesus pediu o barco emprestado para começar a pregar para as multidões e Pedro estava ali com os outros pescadores e ouviram aquela palavra, ouviram o que Jesus estava pregando e Jesus depois disse, olha, vamos para o barco, vamos para o mar e lançai as redes. E Pedro disse, olha, eu pesquei a noite toda, você sabe que para um pescador passar a noite pescando, eu pesquei 2 horinhas, fiquei acabado. Mas uma pessoa passa a noite pescando é cansativo. E depois lavar as redes, tirar as redes do mar. Mas Pedro disse, olha, mas sobre a tua palavra. Sabe que Pedro não foi de uma hora para outra que Pedro decidiu isso? Pedro primeiro ouviu Jesus pregar. Pedro ouviu o que Jesus estava ensinando. Fé gerou no coração de Pedro, que quando
Jesus disse, olha, vamos lançar a rede. Lança agora para o lado de cá. E Pedro disse, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Isso traz um sentido espiritual tão poderoso para a gente. Sabe o que significa a rede? A rede significa a fé. Sabe o que significa o mar? O mar significa a palavra de Deus. E vocês sabem o que significa os peixes? Agora pensa comigo. Pega a fé, joga lá na palavra e você tem os resultados. Você pega a rede, joga no mar e vem os peixes. Muitos peixes. Muitos peixes. Muitos peixes. Mas quando a gente pega a nossa fé e a gente lança na palavra, eu creio nisso, eu creio no que está escrito, eu creio no que foi estabelecido, eu creio naquilo que Deus falou, eu creio que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, eu creio que eu sou perdoado, eu creio que eu sou sarado, curado e o negócio está caindo. Eu creio. E quando a gente crê, meu irmão, não tem diabo no mundo que venha trazer dúvida. Quando a gente se estabelece numa verdade, não existe mentira nenhuma que venha desfazer aquilo que a gente crê. Sabe, o diabo ele lança uma mentira. Ele lança uma mentira e quer que aquela mentira se torne uma verdade. E quando alguém passa a acreditar muito numa mentira, aquela mentira se torna uma verdade, mesmo que ela não venha a ser realmente uma verdade. Mas para aquela pessoa que acreditou tanto, é como se fosse. Por quê? Porque deu muito ouvido às mentiras de Satanás. Deu muito ouvido àquilo que Satanás estava falando. Ei, a gente não está aqui para estar dando ouvido para Satanás. A gente não está aqui para ouvir as negatividades dele. Não está aqui para se estabelecer no que ele tem levantado. Olha, a gente tem uma oportunidade de semear. Sabe, vai vir uma voz no teu ouvido, olha, não semeia não, senão vai faltar. Isso não é o Espírito Santo, isso é o diabo. Agora, se vier uma voz assim, é o Espírito Santo. O diabo nunca vai mandar você investir no reino de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você investe, você colhe. Ele sabe que quando você semeia, você colhe. Mas ele vai dizer assim, olha, não dê, senão vai faltar. Não semeie, porque senão vai faltar para você. Aí quando a gente não semeia, a gente não tem o que colher. É um princípio da palavra. Semeia, aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. E aquele que não semeia nada, vai colher a mesma coisa, nada. Mas a palavra de Deus me ensina para a gente ser ousado. Aquele que... Às vezes a gente esquece. Há quem dê generosamente e vir aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quem dá generosamente vem aumentar. Em outra versão ele diz aumenta, ele acrescenta mais e mais. Aleluia. Vamos para cá. Lá em Êxodo, capítulo 15, 26, ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus da cura. Aleluia. Lá em Salmo também ele vai dizer que ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que era mortal. Então a gente tem muitas referências bíblicas de que a vontade de Deus sempre foi curar. Sempre foi estabelecer cura para o seu povo. Então milagres não ficaram só para o passado. Os milagres não ficaram só para os tempos antigos, não ficaram só. Ei, a gente ainda está vivendo tempos de milagres nos dias de hoje. O problema é a nossa mente, que ainda fica muito estabelecida nas informações. Que tal a gente se estabelecer nessas informações? Palavra de Deus que se renova a cada dia. Se renova todos os dias, mais atual do que o jornal de amanhã. Não sei nem se tem jornal ainda. Tem, né?
mas ela é mais atual do que a notícia de amanhã. E ela se renova a cada manhã, ela se renova a cada dia. Eu posso ler o mesmo versículo todos os dias, e todos os dias ele vai falar comigo de forma diferente daquilo que eu estou precisando, daquilo que eu estou necessitando. Porque a palavra de Deus ela vai me alcançar. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando Jesus ele veio na terra, ele veio mostrar a vontade de Deus. Sabe que ele veio trazer quem é Deus, mostrar quem é Deus, e lá em Hebreus 1:3 vai dizer que ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, quando nós olhamos Jesus andando, fazendo milagres, é como se nós olhamos o próprio Deus, estabelecendo a sua vontade para o povo. Quando Filipe pergunta a Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus diz, olha, há quanto tempo estou contigo? Mostra, quem vê a mim, vê o Pai. Então, o próprio Deus, ele se manifestava através de Jesus. A sua vontade era estabelecida por aquilo que Jesus fazia. Jesus mesmo disse, olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu vos tenho dito, eu não digo de mim mesmo, mas digo daquele que me enviou. O próprio Jesus, ele tinha consciência de que ele foi enviado por Deus para trazer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus no meio do povo. E sabe, muitas pessoas às vezes ficam desenganadas pelos médicos. E eu não digo que é uma mentira, porque existe um estudo, existe pesquisas, e quando o médico traz um diagnóstico, naturalmente é uma verdade. Mas existe uma verdade da palavra, onde eu não posso abandonar, onde eu não posso descartar. Se eu descarto a verdade da palavra, então para quem eu estou vivendo? Em que fé é a minha? Se eu não creio naquilo que está escrito. Em vão é a minha fé. Mas Deus não quer que a minha fé seja em vão, seja vã. Deus quer que a minha fé seja operosa. Deus quer que a minha fé seja cumprida, que eu possa exercer a minha fé de uma forma plena, de uma forma extraordinária, acreditando verdadeiramente, não só ouvindo palavras e deixando para lá, mas deixar essa palavra transformar a minha vida. E sabe, num culto como este, nós podemos receber a palavra aí na onde nós estamos, recebendo, sendo curado. Manifestação da cura, de milagre sendo estabelecida nessa hora. Aleluia. Só que a fé, ela precisa de uma voz. A fé, ela precisa de uma ação correspondente daquilo que eu estou crendo. Não adianta eu dizer que estou crendo em algo e minhas atitudes demonstrar algo contrário. Eu preciso crer, eu preciso falar. E a Bíblia diz, Marcos 11:23, vai dizer que se tiverdes... Vamos abrir lá, né? Se disserdes a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidai em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, e assim será convosco. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedis em oração, crede que recebeste, e assim será convosco. Crede que já recebeu. Crede que recebeu. Essa palavra é lambano. Lambano. Sempre quis falar isso. Lambano. Essa palavra no grego é lambano. Recebeu, agarrar. Então, se você está recebendo algo do Senhor, agarra. O pastor já demonstrou tantas vezes aqui do iPad dele, quase que... uma hora ele perde o iPad. Mas é o agarrar mesmo. O que é que você está precisando? Está precisando de cura? Agarra. Está precisando de provisão? Agarra. Do que você está precisando?
Sabe, Jesus ele chega diante de um cego e ele pergunta, foi o Bartimeu, né? Bartimeu perguntou a ele, filho de Davi, tende compaixão de mim? E quando ele chegou junto de Jesus, Jesus disse, pode chamá-lo, pode trazer ele aqui. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? O rapaz era cego. Ele disse, eu quero ver. E Jesus trouxe, trouxe vista àquele cego. Ele deu visão àquele cego. Outra vez, Jesus estava no tanque de Betesda, estava lá um coxo, e há 38 anos já enfermo, e o pastor já pregou aqui sobre isso, né? E perguntou a ele, olha, queres ser curado? E o que ele disse, olha, ninguém me joga no tanque, toda vez que as águas se agitam, vem outro e pula, porque tinha um tanque onde dizia que o anjo descia e mexia as águas e todo aquele que pulava primeiro era curado. O primeiro que pulasse era curado. E aquele homem ficava ali bem do lado do tanque, esperando alguém pegar ele, ter compaixão dele, aí mexeu as águas, vamos pegar o coxo, jogar nele. Mas ninguém nunca fez isso, e ele disse, chega outro e pula, e não dá para mim. Mas o próprio Jesus, a própria cura, estava dizendo a ele, queres ser curado? A pergunta foi direta, objetiva, queres ser curado? Sim ou não? Não tem o que argumentar. É sim ou não? Aí Jesus pergunta hoje aqui: tu queres ser curado? Tu queres provisão? Tu queres teus boletos pagos? Tu queres a tua conta abastecida? Tu queres teu armário abastecido? O que tu queres? É impossível para o Senhor fazer isso? Não. Mas ele diz que tudo é possível ao que crê. E eu preciso lançar a minha fé na palavra de Deus. Se ele falou, eu agarro. Se ele disse que é meu, eu agarro. Se ele disse que eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, então eu sou. Mas o diabo vai dizer, ah, pai, isso não é isso tudo não. Mas a Bíblia está dizendo, então nós somos. O que é que nós podemos? Nós podemos todas as coisas porque ele nos fortalece. Nós temos a autoridade do Espírito, a autoridade do nome de Jesus, para poder exercer autoridade nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. A cura faz parte da obra redentora de Jesus Cristo. Então ele completou aquela obra, o que Isaías profetizou, o que Isaías disse, ele tomou sobre si, foi tudo aquilo que aconteceu na cruz. Na cruz ele jogou todas as nossas dores, as nossas maldições, e a cruz, como a Bíblia diz, a cruz ela é maldita, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então tudo aquilo que era maldição, Jesus ele jogou naquela cruz. Não é o que a cruz fez, mas é a obra que a cruz representa, levando sobre si. Então Jesus ele foi pregado naquela cruz, mas ele não ficou naquela cruz. O que ficou foi somente a miséria, as enfermidades, as dores, as iniquidades, as transgressões. E Jesus, como não tinha pecado, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, ele não foi encontrado pecado nele. Por isso ele não ficou no inferno, mas ele pegou a chave da vida e da morte e entregou à igreja. Então nós hoje temos autoridade. Nós hoje não temos, nós podemos exercer uma autoridade não nossa, mas dada por ele. Nós podemos fazer aquilo que ele fez e ele disse: obras maiores vocês ainda farão. Aleluia. Nós podemos crer nessa palavra e saber que essa palavra ela é verdadeira. Amém.
Pedro, segundo, 1 Pedro 2,24 vai dizer, pelas suas feridas fossem sarados. E Jesus não carregou apenas o nosso pecado, ele carregou também as nossas enfermidades e nossas dores. Amém? Aleluia. A redenção, ela alcança o homem por completo, a alma, o corpo e o espírito. E ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e o Deus da paz vos santifique completamente, o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros. Aleluia. Então Jesus ele fez uma obra completa na nossa vida. Jesus ele fez algo extraordinário. Tanto é que a graça e a salvação, ela não vem por méritos. A Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Amém? Mas por causa daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou, nós fomos beneficiados. Nós fomos alcançados por essa graça. Ele vai dizer que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E por essa graça, por essa manifestação da graça de Deus, nós podemos ter uma vida que possa agradar ao Senhor. Nós podemos ser capacitados para viver uma vida plena no Senhor. Amém? Então, essa graça nos capacita a viver uma vida cristã de uma forma plena. Amém? O homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo não pode fazer a vontade de Deus, porque ele não tem condições de obedecer ao Senhor, de obedecer os seus caminhos. Mas quando nós nascemos de novo, existe a graça que nos capacita a poder caminhar com o Senhor, caminhar de uma forma tão plena diante de Deus. Amém? E como a própria Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós que estamos em Cristo Jesus não estamos em condenação, porque fomos nascidos de novo, nascidos pelo Espírito, e a lei do Espírito de vida agora habita em nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, Provérbios 18:21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Amém? E se a gente está falando aqui sobre confissão, sobre o crer, sobre fé, aquilo que a gente fala também vai influenciar diretamente na nossa vida espiritual, diretamente naquilo que a gente faz nos nossos passos, na nossa caminhada. Então, nós vamos falar o quê? Falar a palavra. Eu não vou abrir a boca para falar incredulidade. Eu não vou abrir a boca para falar aquilo que Deus não falou, porque eu tenho que concordar com meu Deus, eu tenho que concordar com meu Pai. Amém? Estava essa semana trabalhando e alguém lá na loja falou: rapaz, que chuva é essa? Por que está chovendo tanto? E não sei o que. Eu disse: vai reclamar com ele. Aí, não, tá bom, a chuva tá boa. O problema é os meus olhos. E os seus olhos é o problema, vai reclamar com ele, que foi ele que fez. Não, deixa. Sabe, amados, a gente tem que saber que, ter a consciência de que a nossa vida tem que ter uma vida de gratidão ao Senhor. Amém? Se eu estou reclamando de algo que está sobre mim, Deus me fez. Agora, as minhas atitudes errôneas vai trazer transtorno, vai trazer danos para a minha vida. E eu preciso entender que muitas vezes eu estou vivendo coisas que eu mesmo plantei. Algumas coisas são circunstanciais, mas tem coisas que a gente mesmo planta. Como ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. E quem mal utiliza, também vai comer. O oposto também é verdadeiro. Amém? Então eu não vou abrir a minha boca para declarar o mal. Eu não vou abrir a boca para dizer que a circunstância é grande. Eu não vou abrir a boca para dizer que a crise está se estabelecendo e agora está tudo perdido, que agora o que é que vai ser da gente? Não. Nós temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus que é maior do que qualquer circunstância. Nós temos um Deus que é mais poderoso do que qualquer crise.
Aleluia. Eu preciso entender que eu não estou baseado, eu não estou firmado, a minha fé não está estabelecida no governo, na política, naquilo que o homem pode fazer. Eu estou estabelecido naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Porque até aqui nos ajudou o Senhor e Ele vai continuar fazendo porque Ele é fiel. Aleluia. Eu não vou duvidar daquilo que a palavra de Deus diz. Se está escrito, acabou-se. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 5:7 vai dizer, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Os sentidos são importantes, mas não podem ocupar o lugar da palavra. O corpo pode dizer, está doente, mas a palavra diz, pelas suas pisaduras somos sarados. A circunstância diz, não há solução, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. Aleluia. Deus é bom. Provérbios capítulo 4, do 20 ao 22. Abre lá. Provérbios 4. 20 vai dizer, filho meu, diga, está falando comigo. Atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Não os deixes de apartar dos seus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. A instrução de Deus, ela traz saúde para o nosso corpo. Então, você está falando com os filhos, então é para os filhos. Amém? É para nós que somos filhos, é para nós que já passamos da morte para a vida. Existe uma nova vida, um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Lá em Marcos 16, 17, já no finalzinho do capítulo, Jesus disse aos seus discípulos, deixa eu abrir aqui, Marcos 16, 17 diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é uma ordenança do Senhor para os seus discípulos, para todo aquele que crê. Se colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por quê? Porque existe uma autoridade dada por Ele. Existe uma autoridade, uma declaração que Ele disse, vocês vão e vocês vão fazer isso. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Por quê? Porque Ele já completou a obra. Ele já fez tudo o que teria que ser feito. Ele disse, está consumado. Está feito. Aleluia. Aleluia. Abre lá em Tiago 5, capítulo 5. Deixa eu chamar o louvor, pode subir? Só para dar a impressão que está acabando. Tiago 5, 14. Aleluia. Ele diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé
salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E ele diz aqui a oração da fé. A oração da fé salvará o enfermo. Mas que oração da fé é essa? Sabe, a oração, como algumas pessoas dizem, olha, tu tem que fazer uma oração forte. E o que é que a gente entende com oração forte? É a oração da fé. É a oração do crer. Se a gente crê, é a oração forte. Não é a oração do grito. Não é a oração do esperneio. É a oração da fé. E como a Bíblia diz, nós somos um povo da fé, nós vamos fazer isso sempre que houver oportunidade. Por isso, quando nós fazemos sempre o apelo sobre orar pelos enfermos, sabe que a gente faz não é para nos exaltar, isso para ter uma glória para a gente. Pelo contrário, nós estamos trazendo glória para Jesus, porque quando uma pessoa é curada, a glória é para Ele. Quando uma pessoa é curada, a manifestação da glória dele é que se revela na nossa vida. A igreja é edificada. Ah, porque aquele homem Não, não é ele, não. É a unção de Deus sobre a vida de todo aquele que crê. Nós somos apenas a canalização. E vai fluir a unção de Deus e vai manifestar a glória de Deus na vida daquela pessoa. Sabe, amados, nós iniciamos aqui na igreja o centro de cura. E vamos fazer isso a cada 3 meses, não é isso? Mas nessa média aí. Vai haver outro centro de cura. E é interessante a igreja toda pegar junto com isso. Por quê? Porque é uma visão de Deus. É uma visão de Deus, foi estabelecida no coração do pastor Bandi, e ele instalou o centro de cura lá em Campina Grande, e hoje tem quase todas as igrejas, Verbo da Vida, e tem sido uma bênção, pessoas têm sido edificadas, pessoas têm sido curadas. Nesse que tivemos aqui, nós tivemos aqui milagres, pessoas curadas. Por quê? Porque ouviu a palavra, creu na palavra, agarrou a palavra, lambando. Isso é... Gostei. Lambando, pegou aquela palavra e disse, é minha. Aleluia. E soube que na conferência de mulheres já houve orações aí, já sei que mulheres aí já receberam aí sua gravidez, né? Eita! Aleluia, glória a Deus. Sabe, a gente olha para a palavra de Deus, a gente se identifica. Eu olho para Elias foi fé. Elias foi um milagre de Deus. A gente olha para Luquinhas também, milagre de Deus. Deus manifestando a sua glória. Sabe o que Deus diz? Deus diz, eu quero que a sua alegria seja completa. Sabe que ninguém pode ter alegria nem paz. Por isso que ele diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe que como diz, rapaz? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa palavra. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe que ninguém tem paz na enfermidade? Ninguém tem paz na tristeza? Mas ele trouxe a paz, porque ele trocou a tua tristeza pela alegria dele. Ele te traz paz, porque ele trocou a tua doença pela saúde dele. E já foi feito. Já foi realizado. Ah, ele não vai fazer de novo, não. Já foi feito. Já foi realizado. Já foi estabelecido. É para os nossos tempos, é para os nossos dias. É para um tempo como este. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A gente vai
chamar por cura, mas antes da cura eu quero saber se tem alguém que ainda não fez Jesus como Senhor da sua vida, ainda não confessou, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, saber que Ele foi enviado para a nossa salvação. Sabe, o mundo aí diz que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 11, diz que Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, quando é que eu me torno filho de Deus? Quando eu creio que Ele é o Messias enviado por Deus para a minha salvação, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando eu creio nisso, aí eu recebo o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em mim. E a minha vida é transformada. E a Bíblia diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Uma nova vida. Uma vida onde o Senhor agora é quem é o teu dono. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós fazemos Ele dono da nossa vida. Tem alguém aqui que quer fazer isso nessa noite? Quer voltar para casa salvo? Quer sair daqui com a consciência de filho? Oi. Ou uma pergunta assim, bem fácil. Se você morresse hoje, é só uma hipótese, tá? Você sabe para onde você iria? Para o céu ou tomou fogo? Fique com essa meditação. E se daqui para o final do culto você decidir voltar para Jesus ou fazer uma aliança com Ele, para quem nunca fez, você nos procure e a gente vai te conduzir em oração e te ajudar nessa jornada. Amém?